Empresas tomam decisões todos os dias e algumas delas são muito importantes. Dentre essas decisões, eu atribuo como uma das mais importantes a escolha dos seus gerentes. Seja contratando externamente ou promovendo internamente. Por incrível que possa parecer, existem estudos que apontam que 82% dessas decisões sobre a escolha de gerentes são erradas. Sim, são erradas. Uau, 82%. Mas como assim? Bom, primeiro vamos entender essa escolha errada, explicando o que é a escolha certa. Como eu já disse em outros vídeos, o mundo corporativo tem hoje apenas entre 14% e 15% de toda a força trabalhadora engajado com a empresa na qual trabalha. Engajamento é o funcionário envolvido e comprometido com a sua empresa e que diariamente ele tenta agregar valor para que ela cresça. Bom, então contratar ou promover gerentes competentes acaba sendo uma vantagem competitiva porque gerentes respondem por pelo menos 70% do engajamento dos funcionários de uma empresa. Mas para fazer isso, você precisa que cada equipe tenha um grande gerente. E só um grande gerente pode conseguir a coesão e a sinergia para engajar a sua equipe e maximizar o seu desempenho. E o que é um gerente competente? O que é um grande gerente? O Gallup, ele realizou um enorme estudo sobre esse tema em 2014 e enunciou o que seria um grande gerente. Segundo eles, um grande gerente precisa ter 5 quesitos. E eu vou enunciar em seguida. Primeiro quesito. Grandes gerentes são motivadores e envolvem cada funcionário com o espírito e a missão da empresa. Traduzindo isso nas minhas palavras, com as minhas palavras, é o tal do engajamento, ou seja, um grande gerente é um entusiasta da empresa em que ele trabalha e contagia a sua equipe com o seu sentimento e com a sua energia. Segundo quesito. Grandes gerentes atingem resultados superando a adversidade e a resistência. Traduzindo nas minhas palavras, além das adversidades do trabalho em si, do dia a dia, eles conhecem a personalidade humana e desenvolvem a empatia para quebrar a resistência das pessoas. Daí a razão de eu não abrir mão da inteligência emocional e do Enneagrama nos meus treinamentos sobre liderança, porque é fundamental conhecer a si mesmo e conhecer as pessoas. Terceiro quesito. Grandes gerentes criam uma cultura de responsabilidade. Traduzindo, eles são exemplo de conduta. Nada mais que isso. Quarto quesito. Grandes gerentes constroem relacionamentos que criam confiança, diálogo aberto e transparência. Traduzindo, eles são honestos com as pessoas. Quinto quesito. Grandes gerentes tomam decisões baseadas no mérito, não na política. Traduzindo, eles são justos. Esses 5 quesitos compõem aquilo que é considerado certo para a gente ter um grande gerente. Mas como a maioria dos gerentes falha em pelo menos um quesito, ele vai para aquela estatística que diz que as empresas erram 82% das vezes na escolha dos seus gerentes. Bom, se grandes gerentes parecem escassos, é porque o talento necessário para ser um gerente, um grande gerente, é algo raro. O estudo do Gallup, ele revelou que cerca de 1 em cada 10 pessoas possui o talento para gerenciar. Embora muitas pessoas sejam dotadas de algumas das características necessárias, poucos têm a combinação, que é rara, dessas características com o talento. Bom, agora eu falei em talento. O que isso significa? O que talento significa?
Antes de mais nada, a experiência e as habilidades são sim importantes. Mas o talento de uma pessoa, isto é, a forma como ela pensa, sente e se comporta, predizem o que ela vai realizar. Talentos são inatos, são os blocos que sustentam um grande desempenho. Conhecimento, experiência e habilidades desenvolvem os talentos de uma pessoa, mas a menos que a pessoa possua esses talentos de forma inata e adequados para esse trabalho, nenhum treinamento ou experiência vai fazer diferença. Infelizmente, o que acontece é que as empresas perdem tempo, energia e recursos contratando os gerentes errados e depois tentam treiná-los para eles serem quem eles não são. Esse erro não se corrige assim. Mas por que as empresas são tão ineficientes na identificação de talentos a ponto de errarem 82% das vezes? Parece incrível. Por que eles não percebem o sujeito que é motivador, empático, o exemplo de conduta, o honesto e o justo, que seriam os 5 quesitos? Lembra deles? Bem, para a contratação externa, obviamente, a falha, o motivo de tanto errarem são os processos de seleção. Eles são os grandes contribuintes para a ineficiência. Embora muitos apliquem ferramentas científicas de avaliação, às vezes o processo dá uma responsabilidade muito grande para essas ferramentas. E isso pode falhar. Por outro lado, às vezes o processo dá aos entrevistadores muito mais responsabilidade. E eles também podem falhar, considerando que nem sempre esses entrevistadores são experientes e qualificados. O que na realidade falta é juntar essas duas inteligências, de forma que os entrevistadores e as ferramentas científicas cheguem criteriosamente à mesma conclusão. Mesmo que isso não seja garantia de um perfeito resultado, de um grande resultado, ele pelo menos minimiza muito o erro. O outro ponto é o aproveitamento interno. Por que as empresas erram tanto? A maioria das empresas promove os funcionários para cargos gerenciais porque aparentemente eles merecem ou são dignos de confiança, ao invés de levarem em conta o talento para isso. Essa prática não funciona. Mas o mundo não está totalmente perdido. A boa notícia é que o estudo mostra que em toda empresa existe talento suficiente para a posição de gerente. Na maioria das vezes, ele está escondido da vista ou da sensibilidade dos gestores. São líderes à espera de serem descobertos. Segundo esse estudo, 2 em cada 10 pessoas exibem algumas características do talento gerencial básico. E uma delas pode florescer se a empresa investir em treinamentos e planos de desenvolvimento para eles. Em outras palavras, existe talento sim, mas se ele não é descoberto é porque falham os gerentes, falham os avaliadores de desempenho, ou então, o que é pior, não falham algumas práticas menos nobres. Por fim, eu vou deixar uma frase da atriz, comediante, escritora e produtora Tina Fey. Ela disse: na maioria dos casos, ser um bom chefe significa contratar pessoas talentosas e, em seguida, sair do seu caminho.